Na TV Sud você tem o melhor conteúdo diariamente no YouTube. Confira os programas dos canais Degustando o Vem Segue-me, Que Firme Alicerce, A Luz das Escrituras, Cosplay de Retornado, Plano Alternativo, Victor Neres, Sarsa Ardente Sud, Sara e Nefe, Jornal Placas de Ouro. O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui é Adriano de Menezes, criador aqui do canal Que Firme Alicerce. Desde já eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações e comentar aqui embaixo o que você sabe sobre o dom de línguas. Esse é o assunto que a gente vai falar hoje. Então, para começar, eu trouxe para vocês aqui o livro de Atos, capítulo 2, do 1 ao 13. A gente vai entender um pouquinho rapidamente do que se trata o dom de línguas. Olha só, a primeira vez que o dom de línguas é mencionado. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente reunidos. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Será que eles estavam falando ali em outras línguas? O que era isso? É isso que a gente vê nas religiões hoje? Olha só. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando ocorreu aquele som, reuniu-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos esses homens que estão falando? Pois como os ouvimos cada um na nossa própria língua em que nascemos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos todas em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: o que isso quer dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto, né? Estavam cheios de álcool, estavam embriagados. Então, o que isso significa? No dia de Pentecostes, quando Pedro começou a ensinar aquelas pessoas, haviam pessoas ali de vários lugares do mundo, né? De toda a Ásia, de toda a Europa. O que aquilo significava, né? Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a falar das grandezas de Deus, começaram ali a conversar, mesmo cada um tendo a sua própria língua, eles se entendiam entre si, né? Os homens falavam na sua língua e eles entendiam na língua que eles eram nascidos. É verdade. E isso é o dom de línguas. Aí você se pergunta: nossa, Adriano, mas isso está certo? Não é isso que eu aprendi a minha vida toda, né? Então trouxe aqui um esclarecimento mais moderno nas palavras do nosso profeta da restauração, Joseph Smith. Olha só o que ele falou. O dom de línguas foi dado para o propósito da pregação entre aqueles cuja língua não seja compreendida. Ou seja, o dom de línguas serve para a obra missionária, tal como no dia de Pentecostes. E não é necessário que línguas sejam ensinadas para a igreja particularmente, porque todo homem que tiver o Espírito Santo pode falar das coisas de Deus em sua própria língua, bem como em outra, porque a fé não vem pelos sinais, mas por ouvir a palavra de Deus. Se algo for ensinado pelo dom de línguas, não deve ser recebido como doutrina, né? Essa é uma outra observação do presidente Joseph Smith. Se numa ocasião alguém está falando ali em línguas, eu estou falando no meu idioma, e a pessoa lá na congregação está entendendo no idioma dela, aquilo não deve ser recebido como doutrina para toda a igreja. Palavras do profeta Joseph Smith. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Outra particularidade: não falem com o dom de línguas sem compreender ou sem interpretação. O diabo pode falar em línguas e o adversário virá com sua obra. Ele pode tentar todas as classes de pessoas, podem falar inglês ou holandês,
que ninguém fale em línguas a menos que interprete, a não ser pelo consentimento de alguém chamado para presidir. Então ele poderá discernir ou interpretar, ou outra pessoa poderá fazê-lo. Na igreja a gente sempre tem intérprete, quando tem alguma autoridade geral falando, sempre há um intérprete para que, mesmo que o dom de línguas esteja presente ali, na congregação, e talvez o apóstolo esteja falando no idioma dele, as pessoas que estão ouvindo estejam entendendo no idioma delas pelo dom de língua, sempre tem um intérprete, para que essa pessoa possa falar e ela possa ser compreendida da maneira correta e não fique ali nenhum problema na hora de passar o que deve ser passado em virtude da comunicação. O elder Bruce R. McConkie, do Coro dos 12 Apóstolos, explicou, olha só, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas foram dados para cumprir propósitos essenciais sob circunstâncias excepcionais. Existe uma legião de dons que são muito mais importantes e o uso deles reduz a chance de sermos enganados. O dom de exortar, pregar, explicar a doutrina e ensinar o evangelho, embora não sejam tão dramáticos, são mais importantes e têm mais valor que o dom de línguas. Então, o dom de línguas, qual é o valor dele? Ele serve para que no momento difícil ali, que o Espírito do Senhor se derrame, talvez ali as pessoas precisam aprender sobre o Evangelho, mas ninguém sabe a língua de ninguém, o Espírito Santo vai resolver esse problema, por meio do dom de línguas. Então eu vou falar no meu idioma e você lá que fala outra língua vai entender no seu próprio idioma. E se você quiser falar alguma coisa para mim ali no seu idioma, eu vou entender no meu. E é dessa forma que o Espírito Santo age através do dom de línguas. Mas como o elder Bruce R. McConkie falou, os outros dons do Espírito são mais especiais e mais importantes para a igreja hoje que o dom de línguas. Porque hoje nós temos tradutores, temos intérpretes. Hoje em dia os outros dons, como de exortar, ensinar, de profetizar, esses dons que ele citou são muito mais importantes que o dom de língua. Bem, é isso, pessoal. Esse vídeo é um vídeo bem curtinho. Espero que vocês possam ter gostado, possam ter aprendido mais sobre o dom de línguas. Conta aqui para mim nos comentários o que você já sabe sobre o dom de línguas. Você já viu o dom de línguas se manifestando na sua missão, por exemplo? O que você tem a dizer a respeito, o que você já sabe. Deixa aqui para mim nos comentários, não esquece de dar aquele seu like, seu joinha, tá bom? Se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Um abraço e até a próxima. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Bom, o Brasil inteiro viu a história do DJ Ives, O DJ aí que foi gravado dando pontapé, soco, subindo em cima da sua esposa, na frente do bebê, na frente da criança, na frente de empregados, amigos ali que trabalhavam com ele, enfim. Um horror, o Brasil inteiro se indignou, todo mundo se revoltou, E passaram-se os dias depois do acontecido, teve vídeo do DJ Ives chorando, se arrependendo do que fez, aí o povo não sabe se ele se arrependeu por conta da pressão social que ele levou, inclusive de cadeia também, a pressão da justiça, ou se foi arrependimento mesmo, o povo ficou indignado e, dentro disso tudo, algumas celebridades saíram, de certa forma, em defesa do perdão de DJ Ives, vamos colocar assim. E aí o povo se indignou com essas celebridades, Uma delas foi o Tirulipa, o filho do Tiririca, humorista. E a coisa toda se deu nesse sentido. Aí muitos apelaram também para o perdão cristão, mas como é que isso funciona? Será que é como a sociedade pensa? Como é que é? E ficou uma doideira em cima desse assunto. Pois muito bem, é sobre tudo isso e muito mais que nós vamos falar aqui hoje em vídeo. Separei algumas escrituras interessantes sobre esse tema, Então a gente vai ter uma visão teológica a respeito desse assunto e, querendo ou não, a fé cristã sempre é muito acionada quando o assunto é perdão pela sociedade, Então o povo sempre vai falar a respeito de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi, de fato, um sujeito que perdoou, mas que também era a justiça. Então, Cristo é a misericórdia e a justiça. Então, a gente vai falar sobre tudo isso, como as escrituras dadas por Jesus Cristo se relacionam com a sociedade. E, antes de tudo, antes da gente entrar nesse tema, vê tudo certinho se você já está inscrito no canal,
vê se está tudo certo. Se você já tocou no sininho e está ativado, eu não sei o que está acontecendo aqui em cima. Meu vizinho tem criança, então tá pulando aqui, tá num pula-pula, alguma coisa, então está fazendo barulho aqui em cima do prédio que eu moro, né? Então vai assim mesmo, porque este canal é raiz. Então voltando onde eu estava, toque no sininho, veja se está tudo certo, se o sininho já está ativo, tá? E se você tocou no sininho, vê se está em todas, para você receber todas as notificações. Vê se você já deixou um comentário nesse vídeo, se você já falou a respeito do que é que você pensa, e se também você já foi nos 3 pontinhos e eu estou em tela cheia aí, né? Então, para eu ficar em tela cheia caso eu não esteja, você vai nos 3 pontinhos, coloca a melhor resolução possível que eu vou ficar em tela cheia, que eu não quero perder o charme desse canal, que é gravar no modo selfie, tá bom? Muito bem, maravilha, né? E também eu vou deixar o grupo Vitor Neres no Facebook. Então tem o canal aqui no YouTube e tem o grupo Vitor Neres no Facebook. Vai lá, vai estar na descrição do vídeo, vai estar nos comentários. Não deixa de ir, é importante para a gente trocar uma ideia mais de perto. Você quer lá me xingar, quer falar alguma coisa que você gostou do nosso vídeo, eu estarei lá neste grupo, tá bom? Então vá lá. Muito bem. Então o DJ Ives ficou no meio disso tudo aí, né? Claro, ele foi o causador. Todo mundo que se indignou com o que ele fez está corretíssimo, né? Isso, pelo menos, foi uma unanimidade, né? Que aquilo que ele fez foi horrível, foi abominável, né? Foi horrendo. E, de fato, nós, seres humanos, por sermos falhos, a gente sempre vai pender mais para um lado ou para outro quando o assunto é justiça versus misericórdia, né? Então, sempre vai ter alguns que, poxa, nós temos que perdoar o DJ Ives. Aí outros vão falar, não, mas nós temos que lascar ainda mais o DJ Ives, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Inclusive, é muito parecido com o que nós falamos no caso do Lázaro, né, nesse vídeo. Se você não viu ainda, assista o vídeo do Lázaro que a gente fez aqui no canal, né? Então, olha só que curioso. Cristo, ele nos ensina que a perfeição ela vem quando nós somos 100% justos e 100% misericordiosos, né? Então, como é que faz isso? Como é que faz essa coisa? Não é nós sermos termos ali um meio termo com a justiça e com a misericórdia, né? Porque o que passar disso é procedência maligna, como Cristo fala em Mateus, né? Através ali do livro de Mateus. Vamos ler algumas escrituras a respeito disso e a gente vai entender melhor, né? Então, quando a gente lê em Provérbios 8:13, diz o seguinte, Provérbios no Velho Testamento, né, da Bíblia, 8:13 diz o seguinte, o temor do Senhor é odiar o mal, certo? Então aqui a gente aprende algo, que o temor do Senhor, ou seja, né, algo que a gente deve de fato fazer, não só por essa escritura, por outras escrituras, algo que a gente deve aprender é que devemos odiar o mal. Ou seja, o mal deve ser odiado. Isso está correto. Os malfeitos, né, as maldades, isso deve ser odiado. É uma obrigação de todo cristão odiar o mal, aquilo que é errado, certo? Mas será que é só isso? Não, não é só isso. Quando a gente lê em Mateus 6, que inclusive também é dito em 3º Nef, no livro de Mórmon, 3º Nef 13, então Mateus 6, no Novo Testamento da Bíblia, e 3º Nef 13, 11, né? Diz a mesma coisa, porque se refere ao Pai Nosso de Jesus Cristo, né? E diz assim, Mateus 6, 12 e 3º Nef 13, 11, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Então, Cristo nos ensina que também devemos, né, perdoar os nossos devedores, devemos perdoar a todos, sempre na verdade, né? Então, as pessoas sempre acabam pendendo, não por ruindade das pessoas, né? É porque nós somos falhos mesmo. Então, elas sempre acabam ou passando a mão em cima da justiça, né? Passando um pano ali na situação,
ou passando um pano para a misericórdia, né? Ou traduzindo, né? O coitado de DJ Ives, ele deve ser perdoado, ele não deve pagar pelas coisas que ele fez, né? Coitado, está muito forte essa pressão da justiça, essa pressão social que ele está sofrendo. Ou do outro lado, né? Eita, vamos lascar de pedra DJ Ives agora, né? DJ Ives vai ser lascado de pedra. Não é esse o correto. O correto é você ser extremamente, né? Você ser 100% nos dois. Você ser extremamente misericordioso e extremamente justo. Né? É assim que chegamos mais próximos de Jesus Cristo. É você, de fato, odiar o mal, mas também ser misericordioso. Como é que isso se dá na história do DJ Ives, né, que é um caso público? É você exigir que ele pague por aquilo que ele fez, né, realmente. Sim, a população, a sociedade odiar aquilo que ele fez, repudiar, ter horror àquilo que ele fez, certo? É para ser assim, isso está certo. Então, quando o povo se indigna, está certo, é assim, mas é também lembrar que ele é um ser humano, é um filho de Deus, e que depois de passar por todo este processo, aí sim ele merece o perdão, certo? Então, a justiça não pode burlar a misericórdia e a misericórdia não pode burlar a justiça, certo? Então, mas você vê, é claro que quando isso sai da teologia, né, quando sai da teoria e vai para a prática, vai para o povo, né, o povo tem que trabalhar em uma linha tênue e ali, né, e como nós somos seres humanos, a gente vai pender para um lado ou para o outro. Então você vai ver pessoas pendendo ali de um jeito ou de outro, certo? E é difícil, realmente não é fácil lidar com esse tema. Esse é um dos temas mais difíceis de se lidar teologicamente, né? Justiça versus misericórdia. Porque os dois estão certos, os dois são requeridos, são requisições de Deus, né? São mandamentos de Deus para nós, seres humanos e filhos dele, tá? Mas parece que por consequência, quando a gente foca muito em um, a gente deixa o outro de lado, né? E vice-versa. Então realmente não é fácil, não é fácil. É algo que ao longo da história da humanidade é uma dificuldade para todos, né? Mas é interessante a gente às vezes sair da discussão, olhar um pouco mais de fora, né? E analisar como a coisa deve ser segundo as ordens de nosso Pai Celestial, tá bom? Então, uma visão aí teológica, um pouco fora das emoções, né, dessa situação. E fale aí o que você pensa a respeito disso. Qual é o comentário, algo que eu deixei de falar aqui no vídeo, né? Fale aí você, tá bom? É isso. Pois muito bem, não deixe de ir no grupo que eu falei para você ir, né? O grupo Vitor Neres no Facebook, tá? E os outros grupos aí, outras redes sociais também, vá essa bagaça toda aí que eu deixo na descrição, tá bom? É isso. Até mais.